primeiro, eu acredito que o design tem um papel importantíssimo no processo de reinvenção que a gente vai ter que promover da nossa relação com o mundo físico, com o nosso jeito de consumir. Isso transcende muito a simples dimensão de botar produtos ou embalagens de menor impacto ambiental no mundo. Eu acredito muito que o design ele terá, acho que já tem, mas terá a cada dia um papel mais estratégico na costura de conhecimentos de áreas diferentes que serão completamente necessários e básicos para que a gente possa reinventar essa relação com o nosso modo de vida, né? E acho que isso se dá porque o design é, por natureza, uma profissão multidisciplinar. Eu costumo brincar com os meus alunos lá na PUC que o designer é o cara que não conhece profundamente nada e nem deve conhecer. Ele precisa conhecer quem conhece. Então, o nosso trabalho é um trabalho que tem muito a ver com a catalisação do conhecimento. E como a maioria das demandas, né, os problemas que a gente vai enfrentar no futuro serão essencialmente problemas multidisciplinares, né, não existe uma área de conhecimento que dê conta de resolver esses problemas. Eu acho que o designer é o cara que vai poder ajudar a costurar esse conhecimento, ajudar a conectar saberes diferentes e a gente já faz isso intuitivamente. E eu acredito que dentro da lógica um pouco do design thinking, né, assim, que transcende essa dimensão de simplesmente projetar tecnicamente embalagens ou produtos, mas o jeito que o designer olha para o mundo é um jeito que combina com essa revisão de paradigma, com essas mudanças todas. Tem o título de uma matéria que eu li numa revista de negócios dizendo o seguinte, de que 10 companhias de sucesso hoje no mundo, 9 têm CEOs que são designers, mesmo que eles não saibam disso. Na verdade, se referindo a esse jeito esse jeito holístico, né, de abordar os problemas, de enxergar de cima as coisas. Então, acho que é muito por aí. Na verdade, isso é uma tentativa de criar um antídoto para a ecochatice no mundo, né? As pessoas não querem, não estão dispostas a abrir mão da relação prazerosa com os objetos, nem devem, não precisam abrir mão, né? E por alguma razão, acho que por uma razão meio de um engessamento do jeito de pensar e até de um certo vício no encaminhamento de soluções eco, eu acho que o design dessas soluções, muitas dessas soluções eco, acabaram ficando soluções ecochatas, de baixo impacto ambiental e baixo impacto sensorial. É quase como se você precisasse abrir mão da cor, da textura, do gosto, né, dessa exuberância da inter-relação sensorial que as pessoas têm com os objetos para que ele pudesse ser eco. E a gente não acredita nisso, a gente persegue, né, o que a gente chama de soluções ecoduca, que são as soluções de baixo impacto ambiental e de alto impacto sensorial. Porque eu acredito que isso é possível. É claro que isso não é fácil, existe um desafio grande aí, ainda no nível tecnológico, no nível de disponibilidade de matérias-primas, de processos produtivos, mas é possível com eu acho que uma mudança de approach, de mindset, você romper essa lógica da ecochatice, porque ela está comprometendo, né, a disposição das pessoas se relacionarem com esses objetos de baixo impacto ambiental, porque as pessoas começam a ficar com preconceito em relação a eles. Não quero esse troço não, porque isso é boring, sabe assim. Então, o que a gente acredita, o que a gente persegue é esse encontro, né, entre as soluções que conseguem equilibrar, né, o baixo impacto ambiental com alto impacto sensorial. Acho que isso é possível, acho que isso é um desafio criativo que a gente tem pela frente. Bom, na verdade, tem um conjunto de conhecimentos técnicos que as empresas têm que adquirir, né, e são muitos, e eles não estão muito disponíveis em lugar nenhum. Ainda é, por incrível que pareça, uma dimensão nova e pouco explorada no universo do design, mas tem que correr atrás das fontes disponíveis. Eu acho que inevitavelmente, quando você pensa em fazer um design de menor impacto ambiental,
você necessariamente precisa conhecer processos produtivos, precisa conhecer materiais, tem que visitar fábricas, tem que trocar com fornecedores, que também estão perseguindo, né, até por solicitação e por demandas dos próprios clientes desses fornecedores, materiais de menor impacto ambiental, que atendam às especificações que garantam um impacto sensorial para as soluções de embalagem, de produtos. Então, eu acho que o designer precisa interagir com esses fornecedores para que o processo criativo seja fundamentado na viabilidade do processo produtivo, né? Assim, não dá para imaginar que você vai conseguir quebrar paradigma nenhum numa solução de design se você não tiver com esse intuito, né, de design mais inteligente, mais conectado aí com as expectativas de um mercado e de uma sociedade sustentável, se você não conseguir garantir que esse troço vá para o mundo de um jeito consistente, com qualidade, né? Então você precisa conhecer o processo produtivo. Isso é uma primeira coisa. Uma outra coisa que eu acho que também é fundamental para o processo de desenvolvimento de soluções com esse caráter é você entender e conseguir se relacionar com os desejos das pessoas, porque inevitavelmente a gente vai ter que passar por mudanças de comportamento. Então não dá para imaginar que a gente vai poder continuar consumindo exatamente do mesmo jeito que a gente consumia, a gente vai só trocar nas prateleiras produtos de alto impacto ambiental por produtos de baixo impacto ambiental. Isso não vai dar conta do tamanho do problema que a gente tem. Então, as mudanças serão mais profundas a médio prazo e o designer vai ter que começar a se relacionar também, na verdade a gente sempre se relacionou, mas mais profundamente com uma dimensão ligada a comportamento, né? A psique humana, entendendo que uma boa parte do nosso trabalho será apresentar de uma maneira atraente e interessante para as pessoas outras possibilidades de consumo, outra lógica de consumo. A gente costuma usar um contraponto, uma expressão que é essa coisa das pessoas deixarem de ser consumidoras, que é uma redução absurda da nossa razão de existir, né? Nascemos para sermos consumidores, né? As pessoas não são mais um professor, um arquiteto, um engenheiro, um advogado, eles são consumidores de 18, 24, né? 35, 42, isso é uma quase como se a gente fosse cupins, né? Eu não gosto disso, eu acho que isso na verdade tem a ver com a década de 50 lá, com os americanos querendo colocar na cabeça de todo mundo que a sociedade de consumo seria a solução para todos os problemas, que a gente ia satisfazer o nosso ego, né, os nossos anseios por felicidade, por identificação através do consumo. Isso foi um projeto. Tem lá um texto de um cara chamado Victor Lebow que defende esse projeto, assim, palavra por palavra, dizendo a nossa indústria precisa de um consumo cada vez mais acelerado, que o descarte seja tão acelerado quanto, para que as pessoas possam repor esses objetos e assim a gente vai fazer a nossa máquina girar. As pessoas vão ter que satisfazer os seus desejos, né, mais profundos através do consumo. Isso foi um projeto. A gente nasceu achando que isso era igual à lei da gravidade, que não tinha jeito. E agora a gente está vendo que não tem mais saída, que a gente vai ter que mudar isso. Então o que a gente acredita é que você pode deixar de ser consumidor para passar a ser desfrutador, que é um conceito que a gente até já opera, né, com esse conceito em algumas situações, quando você aluga uma coisa, por exemplo, sei lá, o filtro de água da Brastemp, eu não consumi aquele filtro de água. O que me interessa é a água pura. Eu não preciso ter aquele objeto, né? Porque se aquele objeto fosse uma coisa minha, ele provavelmente seria projetado, né, um engenheiro que fosse desenhar esse objeto, desenharia esse objeto usando a lógica da obsolescência programada, por exemplo, né, para que ele quebrasse 2 ou 3 meses depois que a garantia acaba. Porque isso faz parte do texto do Victor Lebow, faz parte do projeto, né, da